Independente de você gostar ou não do Pablo Marçal, esse vídeo não é falando sobre ele como personalidade em suas posições políticas ou sobre as coisas que ele faz e fala na internet. Eu quero fazer esse vídeo aqui hoje para falar um pouco das estratégias que ele usa, que posiciona ele extremamente bem na internet, que faz com que ele tenha muitos seguidores, seja uma autoridade máxima ali no assunto que ele fala, tenha milhares de pessoas que são extremamente fiéis e gastam uma fortuna para poder fazer treinamentos com ele, para poder aprender um pouco do que ele fala e faz. Então esse vídeo aqui é para trazer um pouco sobre esses principais pontos do Pablo Marçal e como que a gente pode usar um pouco das técnicas dele. Se você acha que ele usa pro bem ou pro mal, isso não vem ao ponto aqui nesse vídeo, tá? Mas como usar as técnicas que ele usa para levar para o seu negócio e ter também um bom posicionamento, porque independente dele ser bom ou não, isso é a opinião de cada um, ele tem sim um excelente posicionamento na internet e isso converte em muitas coisas a favor dele. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o ponto da autoridade. Pablo Marçal é um cara que não se desculpa à toa, é um cara que não abaixa a cabeça para os outros, é um cara que se mantém firme e fiel às suas opiniões e não e pelo menos demonstra não ter medo de falar as coisas que ele fala. Então isso é um ponto muito importante. Tem até alguns clientes meus que eu trato sobre isso, que é quando a pessoa está começando a fazer um conteúdo na internet, começando a falar sobre algum assunto que já é algo que ela domina, pelo menos que domina melhor do que a grande maioria das pessoas, algo que ela trabalha, ou que ela pesquisa, ou algum hobby que ela tem, que ela já sabe mais que muitas pessoas. Ela às vezes vai falar sobre isso, ela fala, eu não sou especialista no assunto, ou eu não sou formado nisso, mas é a minha opinião, eu sou só um amante do assunto. Isso não é legal, tá? Então isso não é legal mesmo. Quando você vai falar sobre algum assunto, já se coloca como uma autoridade naquilo. Já fala como se você realmente fosse alguém muito grande naquele assunto e muito relevante, porque é o que você quer ser. Tá? Você pode realmente não ser formado e não ser um especialista técnico que pode opinar algumas coisas. E aí, em certos pontos, é importante você falar que isso é um achismo seu, ou falar isso de alguma forma mais sutil. Mas, no modo geral, quando você vai trazer um assunto e opinar sobre algum assunto, seja firme nessa sua opinião. Tá? Não fique se desculpando ou se esquivando de não ser a pessoa certa a comentar sobre aquilo, para as pessoas não terem muito consideração sobre o seu comentário. Façam com que elas tenham, façam com que elas realmente se importem com o seu comentário e queira saber cada vez mais o que você acha das coisas, principalmente sobre o assunto que você fala. Então, se você é um cara que fala de ciência, tenha sua opinião forte sobre aquilo que você está falando e faça com que as pessoas queiram saber mais sobre tudo que acontece, todas as notícias que saem, o que você acha sobre isso. Então, se você é um cara que fala sobre notícias de futebol, então seja um cara que tem uma opinião muito forte sobre que você acha da seleção brasileira, dos técnicos do atual momento do futebol do Brasil e fora do Brasil, e você traz essa sua abordagem sincera e pessoal, mas sempre faz questão de trazer ela nos conteúdos e nas notícias novas que estão surgindo por aí. Então tenha você essa posição de autoridade sempre no seu conteúdo, sempre. Isso é uma regra. E Pablo Marçal faz isso com certeza muito bem. Uma frase que Pablo Marçal já falou diversas vezes é sobre você invadir a mente da pessoa e depois você tirar o habits. Falei, invada o cérebro, depois escuta a escritura. O negócio é o seguinte, se você tem uma mensagem, não tenha medo, porque a internet ela quer cancelar. O único cancelamento que eu tenho, alguma preocupação, tem 1,3 milhão de alunos na internet, é o cara cancelar a recorrência que eu tenho lá no cartão de crédito. Cancelamento de internet nem existe, concordo. O cancelamento de internet não é querendo ser o bonzão, falar que eu sou melhor que ninguém, não. Mas o cancelamento ele só funciona se a pessoa arregar. Isso é uma frase estranha, mas o que ele quer dizer é, primeiro, cause um tumulto ali naquilo que você está fazendo ou falando. É uma estratégia um pouco arriscada, não é tão simples, ela requer um estudo e um bom planejamento disso que você vai fazer, mas ela é sim muito válida e isso ele joga muito a favor dele. Que é você causar um tumulto, alguma polêmica, falar alguma besteira de repente, ou se posicionar numa opinião muito contraditória ou muito delicada para depois você se explicar, mas quando isso vai acontecer, você já está sendo reconhecido, já está fazendo com que as pessoas queiram vir até você e querer entender aquilo que você falou. E quando você consegue desenrolar bem essa sua opinião e consegue fazer com que você não fique queimado naquilo que você falou, mesmo que fique um pouco, como acontece com ele, às vezes ele realmente fica um pouco queimado naquilo, mas ainda assim ele consegue manter tudo em volta dele, consegue trazer aquelas pessoas e mantê-las por perto, e as pessoas continuam querendo saber o que ele está fazendo, o que ele está falando, e isso ele joga a favor dele, e é algo que a gente pode sim usar ponderadamente aí, mas usar um pouquinho e de repente pode te ajudar muito. Então no seu conteúdo aí que você está fazendo, às vezes é legal você trazer alguma coisa um pouco mais polêmica e jogar um pouco mais de polêmica pessoal em cima daquilo lá, desde que aquilo não te comprometa e que não falte com respeito com outras pessoas. Mas
Talvez você consiga entender aí a hora certa de fazer isso e como fazer isso, mas tenha sempre isso em mente. Primeiro você invade a cabeça da pessoa e depois você tira o bits. Primeiro você faz, depois você se explica e depois você tenta limpar a sua barra. Vamos pro próximo ponto aqui que eu separei, que é cortes. Pablo Marçal faz cortes de tudo que ele fala, todo o conteúdo dele é sempre feito para pequenas pílulas. Ele faz conteúdos para você depois consumir em segundos. Então, Pablo Marçal, por mais que ele seja um palestrante, ele tem uma boa carreira aí como palestrante em questão de vendas e de aprovações de pessoas que frequentam e vende bastante ingresso para as palestras dele. Então, sem dúvida, ele é um bom case aí de palestra e é um excelente orador. Ele é um cara que faz todo o conteúdo dele pensando em pequenas partes. Tá? Isso vai brigar um pouco com o storytelling, que vai ser um ponto que eu vou falar depois. Mas um ponto importante é, quando você vai fazer um vídeo, seja ele pro YouTube, pro Instagram, pra onde for, pensa sempre que esses vídeos curtos, essas pílulas, no caso dele é corte, porque ele vai muito em podcast, mas se você não vai em podcast ou entrevistas, esses cortes também servem para quando você faz um vídeo longo. Pense em escrever um roteiro que não seja algo muito extenso, que requer que a pessoa fique ali muito tempo assistindo para conseguir entender o que você está falando. Se o assunto realmente for um assunto extenso, tudo bem, faça, mas tente encaixar pílulas no meio daquilo, algumas frases fortes ou alguns trechos que conseguem ser tirados de contexto, conseguem ser recortados e você depois usa isso para um vídeo curto. Realmente para um TikTok, para um Instagram, coisa de 20 segundos, 40 segundos, que pode ajudar bastante. Então, talvez seja esses pequenos cortes aí que você vai estar utilizando no seu conteúdo que vai fazer com que você tenha um alcance absurdamente maior. O Pablo Marçal até paga para pessoas fazerem cortes, ele tem competições ali de quem tem mais visualizações, ele paga para isso porque ele realmente vê muito valor nisso. A gente também consegue ver nos números dele que ele se beneficia muito disso. Storytelling, como eu acabei de falar. Storytelling, ele usa muito isso, principalmente em entrevistas, quando ele vai para lugares onde as pessoas querem saber um pouco da história dele, ou lugares onde ele vai ser desconcertado, as pessoas querem bater nele, né? Falar muito argumentos que coloquem ele contra a parede. Ele sempre vem com histórias, ele sempre vem trazendo, tentando cativar o público e tentando fazer com que a gente queira entender até onde ele quer chegar. Então ele é muito bom nisso, ele é muito bom em contar histórias. Isso a gente tem que fazer nas nossas redes também. E não se aplica só a um debate, ou a uma entrevista, ou a um vídeo que você vai fazer. Isso se aplica a tudo. Se você tem um Instagram aí da sua marca ou da sua imagem, é legal você contar storytelling. Tem um storytelling que nada mais é do que uma história mesmo, uma sequência que você está contando uma história nos seus stories, nos seus conteúdos. Então isso inclui você trazer assuntos atuais e depois você ainda não é assim, por exemplo, você traz um assunto atual, depois você descarta ele e já vem com outros assuntos, com curiosidades. Não, traz ele, depois faz alguns conteúdos relacionados que tem a ver com aquilo. Nos stories, paralelo a isso, você pode ir contando um pouco do seu dia sempre. Se você vai viajar no final de semana para fazer algum trabalho, começa preparando as pessoas de que você vai fazer aquilo, sabe? Fala, pô, tô comprando uma roupa para eu ir viajar. Ou, nossa, eu tô vendo na previsão que vai estar chovendo, eu não tenho roupa de chuva. Ou vai fazer frio, eu não sei o que eu vou fazer. Começa a colocar elementos no seu dia a dia aí que remete a pessoa a querer saber o que vai acontecer, sabe? Conte sempre uma história, isso é muito legal. Tá, então isso, o Pablo Marçal é muito bom, a gente pode perceber que às vezes quando as pessoas falam sobre alguma polêmica do passado dele, ele já vem com uma história, muitas vezes pronta, porque ele já faz isso há muito tempo. Então ele já tem boas histórias ali que ele sabe que ativa, ele sabe que vai funcionar. Então ele vai contar a história do começo da carreira dele, como que ele enriqueceu, onde que ele trabalhou, e isso é indispensável. Storytelling é uma coisa indispensável. Outra coisa é a programação neurolinguística. Muita gente não considera isso, acha isso chato, acha isso até antiético, né? Ou menospreza ele, diminui ele por ele trabalhar esse ponto e ser muitas vezes frio, muitas vezes calculista e usar as pessoas a favor dele nas argumentações, nas conversas, nos debates, mas o ponto é, você tem que agir, aliás, de acordo com a sua ética, tá? Não precisa fazer o que ele faz, não precisa fazer do jeito que ele faz, mas ele é um cara que estudou, é um cara que consegue controlar muito bem as emoções, inclusive as emoções dos adversários. Quando eu falo adversário, não precisa ser necessariamente adversário, no caso dele porque ele está em debates políticos, em podcasts, onde as pessoas confrontam as ideias dele, mas quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que têm canais que são, entre aspas, tá, concorrência do seu, ou pessoas que estão sendo contra as suas opiniões, contra aquilo que você está falando, tá falando que você... ou quando as pessoas te criticam de fato, haters, qualquer uma das coisas, tá?
Então a programação neurolinguística pode te ajudar muito nisso, tá? Você entender melhor um pouco o comportamento do ser humano, e eu já vou até um pouco além, leitura. Ele é um cara que leu muito, porque ele é um cara que se formou em direito, ele já falou isso diversas vezes, que ele já se trampou para ler, leu milhares de livros aí, e hoje ele escreve livro, já tem mais de 60 livros escritos. Então tudo isso mostra também a relevância que tem aí a leitura. A leitura é algo muito importante para todo mundo, é algo que eu sempre recomendo. Leia livros, porque o livro te ajuda a ter um raciocínio mais prolongado, a você pensar numa história ou num texto que você está lendo, seja ele qual for, pode ser uma história, pode ser algo de autoajuda, pode ser empreendedorismo, qualquer coisa, artigo científico, qualquer coisa. O ponto é, a gente está acostumado hoje a ficar rolando Instagram, rolando internet e lendo pequenas informações. A gente lê uma legenda de uma foto, a gente lê uma frase de que alguém postou, a gente lê um título de uma matéria, mas a gente não tem o hábito de pegar e ler por 10, 15 minutos, meia hora, uma hora, aquela mesma história, aquele mesmo assunto. Isso faz com que o seu cérebro, quando você começa a ler de fato livros, você começa a ter um pensamento, um raciocínio prolongado, e aí você consegue ter mais foco, mais concentração, consegue pensar melhor e elaborar melhor aquilo que você vai falar nos próximos 10 minutos, meia hora. Isso é muito importante, até mesmo para você, se é o caso de você ir para um podcast, algum tipo de debate, até debate em mesa de boteco, é legal porque você começa a ter um raciocínio melhor, sua cabeça funciona diferente. Faça esse teste. Se você não tem o hábito de ler, talvez não tenha, porque o brasileiro realmente não lê muitos livros, começa a ler e você vai ver como que isso vai mudar o seu raciocínio, é muito importante, tá? Então, é mais um exemplo aí de um cara que estudou programação neurolinguística e também leu muitos livros, tá? Não vou cair agora aqui em pontos de empreendedorismo dele, tá? Porque ele é um cara que enriqueceu muito de fato, mas não é esse o ponto que eu quero trazer nesse vídeo. Era justamente isso, só sobre como você se posicionar melhor na internet, usando um pouco dessas estratégias que o Pablo Marçal usa. Aqui no canal Renato Tumo, eu sempre estou trazendo conteúdos para te ajudar a crescer no YouTube, a crescer no Instagram, ter mais seguidores, conseguir trazer produtos para você vender, levar a sua loja do online do físico para o online, e conseguir, né, ter uma imagem na internet que vai te diferenciar aí de toda a sua concorrência, com certeza. Tem muitos vídeos que eu falo sobre isso aqui no canal, então eu recomendo que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário sobre o que você achou desse vídeo aqui, se tem alguma coisa que você quer acrescentar ou que você acha que não tá certo, que a gente discute sobre isso. Também acompanhe o canal aqui, entra nele aqui, vê os vídeos que tem muita coisa legal sobre Instagram e YouTube principalmente. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço, obrigado pela companhia, valeu e até mais.